Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu sou a Armaline e por intermédio deste vídeo vim trazer uma mensagem ao seu coração no dia chamado hoje. E essa mensagem se encontra no seu livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. E diz assim: Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os teus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminha? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, um nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que convosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão dos anjos que afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe a seu respeito, constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele uma menção de passar adiante, ou seja, Jesus ia embora. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque está tarde e o dia já se declina. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes se abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus amados irmãos, esses dois discípulos, eles estavam a caminho de Emaús depois da morte do Cristo, de Jesus. Eles andaram com Jesus, eles viam todos os milagres que Jesus fazia e eles sabiam, porque além das escrituras já ter mencionado isso, o Senhor Jesus ele falou que ele ressuscitaria. E ali eles no caminho, Jesus ele chegou com humildade, ele se aproxima, sabe, de uma maneira inesperada, de uma forma sutil. Jesus ele se aproximou. E ali ele percebeu que eles estavam inquietos, se perturbando entre si, entristecidos. Jesus ele já sabia quais eram os reais motivos,
Mas Jesus, ele queria que eles percebessem que Jesus estava ali. Porque ele chega de uma forma bem sutil. Sabe, amados irmãos, Jesus, ele quer que nós o reconheçamos nas situações que nós passamos. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar Jesus na simplicidade de um abraço de um filho, de um estar tudo bem, de um amigo. Às vezes nós não conseguimos enxergar Jesus e nós ficamos inquietos com as situações e deixamos de enxergar que Jesus, ele está ali do nosso lado. E Jesus, ele se aproximou de uma maneira bem sutil, começou a fazer parte ali daquela conversa. E eles estavam ali indagando. E Jesus, ele pegou e ainda falou: que é isso que te preocupa, né? Que vocês estão aí no caminho falando. E ele falou assim: porventura você é o único que esteve em Jerusalém e não percebeu o que aconteceu nesses últimos dias? Que Cristo, o profeta, aquele que era riquíssimo em obras, em ações, em palavras, que ele foi morto, ele foi entregue para a cruz? Sim, Jesus, ele sabia, mas ele também sabia que tudo fazia parte de um propósito. E ele também sabia que os discípulos sabiam que aquilo fazia parte de um propósito. Sabe, amados, o que acontece muitas das vezes? Jesus, ele não fala como vai ser o percurso, ele fala que nós vamos vencer. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Então, mais que vencedor não é aquele que entra na batalha para vencer, é aquele que já entra vencendo. Porque nós já entramos na batalha sabendo que nós somos vencedores. Então, muitas das vezes nós ficamos inquietos no percurso. E aí Jesus está ali no nosso lado. Por que te inquietas? Por que está dessa maneira? E muitas das vezes nós olhamos para Jesus e falamos assim: você não está percebendo o que está acontecendo? Minha casa de ponta cabeça, meus filhos não me ouvem, meu esposo nas drogas, meu esposo no bar, minha esposa incrédula. O senhor não percebe o que? Será que o senhor está vendo tudo isso, o reboliço acontecendo e não percebe? O que está me inquietando? E Jesus falando, mas as escrituras falam sobre isso. Ou seja, amados, as escrituras nos relatam que no mundo passaríamos por aflições. Mas ei, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque nós vamos passar por aflições. Nós não vamos permanecer nas aflições quando nós colocarmos Cristo no centro dessas aflições. Porque quando colocamos Cristo no centro, reconhecemos que Ele está lá. Os nossos olhos se abrem e nós passamos a enxergar de outra maneira. Não, eles estavam inquietos e Jesus ali sutilmente se aproximando e falando: ei, ele falando desse jeito, assim, é verdade. Não, ele não tinha que padecer, né? Ele diz aqui, ó, nós esperássemos que ele havia de redimir, eles falando, eu esperava que ele havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, né, ele morreu ao terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres foi lá no sepulcro e viram que ele não está lá. Amados, quando ele diz assim, ora, nós esperássemos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. Amados, muitas das vezes nós levantamos a mão para aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nós achamos que imediatamente, porque nós trouxemos Jesus para dentro do nosso lar, as coisas têm que instantaneamente mudar, porque eu trouxe Jesus para cá, então ele vai salvar a minha casa. Mas, amados, estar com Jesus é uma escolha diária de abrir olhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos todos os dias e entender que os momentos difíceis não quer dizer que Jesus não está lá. Não quer dizer que Jesus não está lá, mas quer dizer que ele está lá e ele vai fazer algo no tempo oportuno. Porque ele falou assim, tudo fazia parte de um propósito. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, o seu esposo ainda está lá no bar, está bebendo, ele não te ouve. Então pare de falar e vai orar.
O testemunho, ele fala mais. A palavra do Senhor diz que a mulher santa, ela santifica o marido incrédulo. Ei, o seu filho, ele não ouve. Ele não ouve. Então é momento de você orar, de você entregar no altar e falar: Senhor, tenho um encontro real e verdadeiro com ele. É um momento, na verdade, o que nós não compreendemos é que muitas das vezes nós precisamos enxergar Jesus primeiro. Porque nós queremos falar de um Jesus para o nosso marido, para o nosso filho, para o nosso vizinho, para a nossa esposa, para o nosso pai, para a nossa mãe. Nós queremos falar de um Jesus que nem nós estamos o reconhecendo. Nós queremos falar de um Jesus que nós não conhecemos. Nós não entendemos os propósitos deles e queremos falar de Jesus. Amados, falar de Jesus quando vai tudo bem é maravilhoso. Mas nós precisamos compreender que o evangelho não é de tudo bem apenas. O evangelho é de um negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O evangelho é de dizer que teremos a marca de Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos ter o quê? Raiz com Jesus. Nós precisamos de um abrir de olhos e entender que Jesus, ele está ali mesmo. Mesmo que no meio do caminho nós não entendamos muitas coisas. Eu trouxe Jesus para dentro da minha casa, mas por que as coisas continuam acontecendo? Porque nós estamos tratando de pessoas. E as pessoas têm escolhas. E elas têm o direito de escolher, mas eu também creio, eu como intercessora, eu creio no poder tremendo da oração e da intercessão mediante a cruz. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do silêncio. Eu creio no poder do testemunho. Eu creio nesse poder do abrir de olhos e enxergar Jesus na simplicidade. Às vezes os nossos olhos estão como desses 2 discípulos, impedidos. Às vezes por culpa, por remorso, ficamos inquietos e temos dificuldades de enxergá-lo na simplicidade das coisas. Às vezes nós ficamos culpados por termos tomado decisões erradas lá no passado, estamos sofrendo com algumas consequências dessas decisões e nossos olhos ficam impedidos de enxergar que Ele está ali e que mesmo mediante a tantas coisas adversas que acontecem, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Sabe, Jesus chega, Jesus começa a fazer prodígios, milagres e maravilhas, todo mundo começa a crer. Aí Jesus morre. Jesus morre. Aí, esses discípulos a caminho de Emaús esqueceram. Ali dentro da sepultura foi a fé, a esperança e acabou? Só que Jesus havia lançado uma palavra. Aonde está o poder da morte? A morte perdeu todo o poder na ressurreição de Cristo. E com Jesus, ainda que esteja morto, viverá. É assim. Amados, ele disse assim: ó nécios, tardos de coração, no 25, para crer tudo o que os profetas disseram. O Senhor usou profetas para falar que você vai conseguir chegar. O Senhor usou profetas para falar que seu casamento vai ser restaurado. O Senhor usou profetas para falar que Ele vai salvar o seu filho. O Senhor usou profetas para falar que Ele tem uma porta aonde não há parede para você. E só porque as coisas não acontecem no nosso tempo, nós não cremos? Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse em nossa glória? Porventura não é necessário acontecer as coisas para que haja um testemunho de glória? Amados, as coisas vão acontecer na proporção que o Senhor determinar, porque tudo é para glorificar o nome e exaltar o nome dEle. Se tudo der certo, glória a Deus, mas se as coisas derem errado, glória a Deus também. E diz assim: quando se aproximaram da aldeia onde iam, ele fez menção que ia passar adiante. Jesus, ele estava indo. Eles sabiam que tinha alguma coisa diferente ali. Eles sabiam, mas eles não conseguiam compreender o que era. Sabe, amados, às vezes você está ali numa situação e você não consegue abandonar o barco. Você vê que as coisas não andam e você não consegue abandonar o barco. Você fala: que negócio estranho é esse? Por que eu não consigo abandonar esse barco?
É porque você sabe que estar naquele barco faz parte do propósito, que estar naquele barco faz parte do processo de cura, do processo de restauração, do processo de avivamento da palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você sabe que você sabe direto ou indiretamente que Jesus ele está ali com você, que ele jamais vai te deixar sozinho. Trazer à existência de uma forma racional a presença de Deus. É fácil falar que eu sinto a presença de Deus quando tudo me arrepia. É fácil falar da presença de Deus quando eu vejo prodígios, sinais e maravilhas. E quando eu tenho que racionalizar a presença de Deus. Quando eu não sinto, quando eu não vejo sinais e eu tenho que apenas crer que Ele está ali. A Bíblia diz que bem-aventurados é aqueles que não viram, porém creram. Mas eles sentiram que tinha algo de diferente. Ele falou, não vai embora não. Não vai embora não. Sabe aquele dia que é tão difícil que você vai para casa do pai arrastado? É um bonde para você chegar e é 2 bondes para você sair. Aquele dia que o seu coração fica tão perturbado que você fala assim, eu vou hoje pela graça. E você chega, e quando você chega, você sente algo tão glorioso que você fala assim, eu tenho mesmo que ir embora daqui? E é nessa hora que Deus ele começa a se revelar para você. E ali ele entrou, mas ele os constrangeu dizendo, fica conosco, já é tarde, o dia se declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém. Amados, eles percorreram, olha o que fala, de uma distância aproximada de 60 estágios. Eles andaram. Mas naquele mesmo momento que abriram seus olhos, eles voltaram para Jerusalém para proclamar que o Cristo havia ressuscitado. Amados, às vezes a gente está tão inquieto com as situações e nós deixamos de perceber a presença de Deus que sutilmente vem nos acompanhando até aqui. Ei, aonde você chegou até agora não determina que é ali que você vai permanecer. Não fique inquieto, pensando no que poderia acontecer. Se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, como aqueles 2 discípulos estavam. Nossa, mas não era Cristo, ele não ia salvar? Se ele não tivesse morrido? E se ele não tivesse morrido, por que que ele morreu? Agora que ele estava no auge das obras, por que que ele morreu? Se ele estivesse aqui, se ele não tivesse sido entregue, se as pessoas não tivessem soltado Barrabás e tivesse deixado Cristo ali, se. É momentos, amados, de deixar o si para lá e entender que Jesus ele está aí na sutileza, ele está ali na humildade de um abraço de uma criança, de um oi tudo bem, de um amigo. Às vezes você fala, eu me sinto tão sozinha, eu me sinto tão sozinho. Às vezes uma solidão bate na porta do meu coração e eu não consigo compreender de onde veio, para onde vai. Aí alguém te manda mensagem, mas não é quem você gostaria. Mas, meu amado irmão, Jesus ele age na simplicidade, não da forma que nós esperamos, mas na forma que Ele quer tratar e trabalhar nas nossas vidas. Não espere Ele sair de perto de você para você perceber que Ele sempre esteve ali. Começa a observar Jesus na simplicidade das coisas. Não reclama. Não reclama, às vezes, de algo que você até sonhou em ter, orou para ter. Eu queria tanto os meus filhos, eu queria tanto casar, eu queria tanto emprego, e hoje a insatisfação bateu na sua porta, e aí só ouve reclamação, murmuração. Ao invés de reclamar, veja Jesus na simplicidade das coisas e saiba que tudo se trata de um propósito. Jesus morreu com um propósito, ele não ficou morto. Jesus morreu com um propósito, ele não ficou no sepulcro.
Jesus morreu com um propósito, mas hoje ele vive e reina. Ei, não vai ficar desse jeito. Isso é um propósito. E Jesus está aí na simplicidade. Não deixe ele ir, para depois você saber que ele sempre esteve do seu lado. Aí você vai ter que voltar para Jerusalém e proclamar que ele estava ali e que ele sempre esteve. Então, declare Jesus sobre a sua casa, declare Jesus na simplicidade. Seu marido está lá, ore por ele, ame ele. A Bíblia diz que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. O amor, ele constrange. Irmã Aline, você fala isso porque não é você que está no meu lugar. Ei, é uma ordenança, o amor. Todos nós passamos por provações e dificuldades. A diferença consiste em notar Jesus em todas elas. Amém? Note que Jesus está aí com você. Note que Jesus está aí e ele não vai te deixar. Deixa ele ficar com você. Chama ele, insiste. Jesus, ele estava querendo ir embora e os discípulos sabiam que tinha algo de diferente e falou assim, não, fica aqui. Insistiram para ele ficar e ele ficou, amados. Insiste para ele ficar. Insista, insista, persista e não desista. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente e você possa sentir Jesus na simplicidade, porque Ele não te abandona, jamais. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.